Olá, pessoal. Boa noite, né? Porque esse vídeo está sendo entregue agora na parte da noite. Eu começo agradecendo a todos que enviaram as mensagens estimando minha melhora. Eu estou me recuperando. E também agradeço pela compreensão de todos pela ausência das atividades acadêmicas da nossa disciplina na semana passada, tá? E hoje nós vamos ver a nossa aula número 6 e vamos fechar o, o tema fisiologia do sistema nervoso. Bom, como de costume, a gente vai fazer uma revisão do que foi tratado na aula anterior. Na aula anterior, nós abordamos toda a primeira parte do sistema nervoso e a gente, primeiramente, entendeu quais são as principais funções do sistema nervoso. E algumas principais funções eu pude selecionar aqui. O sistema nervoso ele percebe e ordena e executa ações. Então ele percebe um estímulo, ordena esses estímulos e vai executar um tipo de ação. Como um exemplo que eu tinha dado na aula anterior. Estamos nós caminhando por uma calçada e à frente nós percebemos que há uma confusão com pessoas brigando, garrafa voando, pessoas armadas. Então logo o nosso sistema nervoso percebeu, processou aquela informação e a gente vai tomar alguma atitude de trocar de lado de calçada, de recuar, enfim. Isso tudo foi feito pelo nosso sistema nervoso. Outra, vocês já se perguntaram, quando a gente vai atravessar a rua, como é que a gente consegue calcular a velocidade que o carro está vindo e o tempo que a gente consegue atravessar a rua sem que o carro atinja a gente? Então, isso tudo é o sistema nervoso que executa essas funções, tá? Percebe, ordena e executa essas ações. Além disso, outras diversas ações são executadas pelo sistema nervoso, tipo a quantidade de hormônio que precisa ser liberado para a mulher ela, ela desenvolver o feto. Quais os hormônios, a quantidade de hormônios são necessárias para a mulher fazer lactação? Isso tudo é feito também e orquestrado pelo sistema nervoso, tá, gente? Bom, vimos lá que anatomicamente a gente pode dividir o sistema nervoso central em algumas partes. Então, dividindo aqui, a gente tem o encéfalo, todas aquelas estruturas superiores que ficam abaixo do nosso crânio, né? E a medula espinhal. Então, o sistema nervoso central, eu expliquei lá, eu dei uma explicação bem didática, o sistema nervoso central, ao centro. Então, todas as estruturas nervosas que estão ao centro, então, é o nosso encéfalo, que fica abaixo da caixa craniana, e a medula espinhal, tá? Que corta o nosso corpo exatamente no centro. Então, são estruturas que ficam ao centro, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. A gente viu lá que o encéfalo é dividido em três partes. A principal, né? A principal que eu digo, a maior parte do encéfalo é formada pelo cérebro, mais de 90%. Cerebelo e tronco encefálico é dividido em três partes, que é uma estrutura anatômica que se assemelha a um cavalo marinho, que a gente vai ver aqui, vai revisar de novo todas as estruturas, falando um pouco também da função, das funções de cada estrutura dessa. Bom, o cérebro, gente, começando pelo cérebro. O cérebro, se a gente fizer dissecar a caixa craniana e fizer um acesso ao nosso cérebro, a parte mais externa do nosso cérebro é o córtex. O córtex, ele pode ser dividido em áreas, tá? Essas áreas aqui que estão pintadas em cores diferentes, elas representam um córtex, tá? Córtex frontal, occipital, parietal, occipital, enfim, cada parte desse córtex, desse córtex todo, né, cada parte dela, são responsáveis por algumas funções. Por exemplo, o córtex frontal, ele é responsável pelo processamento de movimentos, pensamento, fala. São
processamentos, digamos, mais refinados, tá? Os parietais, responsáveis pelo tato, occipitais, visão, paladar, olfato, audição, os temporais, tá? Indo de fora para dentro, se a gente olhar então na parte interna do cérebro, se a gente fizer uma análise como se a gente estivesse cortando o cérebro aqui, nessa perspectiva, tá? Se a gente corta o cérebro nessa perspectiva, nós conseguimos ver isso aqui lá dentro. São estruturas mais esbranquiçadas e estruturas mais acinzentadas, tá? Substância branca, mais clara, e substância cinzenta. Por que que essas partes aqui anatômicas, elas têm esse aspecto diferente, elas têm cores diferentes? Simples, porque elas são constituídas por partes diferentes dos nossos neurônios. E a gente vai ver à frente que partes são essas, quando na aula de hoje a gente vai abordar o neurônio, tá? Bom, continuando na parte interna do cérebro, se a gente fizer agora um corte nessa perspectiva aqui, ó, sagital, se vocês já tiveram anatomia, vocês vão saber que tipo de corte, tá? Sagital e frontal. Então, sagital, e eu demonstrar para vocês, abrir e demonstrar para vocês o que tem no cérebro, a gente vai ver exatamente isso aqui, tá? Nessa parte, a gente tem o tálamo, essa estrutura mais oval, e o hipotálamo, que está mais abaixo, em forma triangular. O tálamo, gente, ele é responsável pela percepção sensorial e também pela organização de estímulo. Imagina a quantidade de estímulo que a gente recebe do meio externo. Antes de processar aqueles estímulos, a gente precisa organizar esses estímulos. Então, o tálamo é um dos grandes organizadores. O tálamo também é responsável pela consciência, alerta, o sistema de alerta e atenção. Lembra quando eu falei para vocês na aula anterior, não sei se eu dei esse exemplo, quando a pessoa toma muito aqueles energéticos, tipo Red Bull, essas coisas, ele ativa muito o tálamo, ou certas drogas ilícitas ou lícitas, por exemplo, a cafeína em excesso, ela ativa. Então, o estado de atenção ele fica muito exacerbado, porque você está estimulando muito o tálamo, o ingerir essas substâncias, né? Já o hipotálamo, gente, o hipotálamo é um grande regulador da homeostase corporal. O hipotálamo também é importantíssimo para o controle e liberação de muitos hormônios. Então, se a gente diz que nossa temperatura está aumentando e a gente, por essa temperatura aumentar, a gente começa a suar, o fato da gente suar é um mecanismo para tentar diminuir essa temperatura elevada do organismo, essa hipertermia elevada. Apetite, sinal que a gente tem que comer, porque está precisando de nutrientes. Balanço hídrico, tá? Questão da gente estar sede. O estímulo de sede é um estímulo que está intimamente relacionado às funções do hipotálamo. Então, ele é um grande regulador da homeostase corporal. O cerebelo. O cerebelo é essa estrutura que fica na base, a base do cérebro, né? Assim, a parte mais baixa. Ele fica atrás desses ossos aqui, esses occipitais que a gente pode palpar aqui com a mão, né? Essas protuberâncias que a gente tem na parte de trás da cabeça. O cerebelo, gente, como eu também dei um exemplo na aula passada, eu falei que, por exemplo, um esporte que estimula, desenvolve muito o cerebelo, por exemplo, é a ginástica artística. Vocês lembram lá da Eno dos Santos dando daquelas várias piruetas dela? E para ela cair, todos os outros ginastas também, né? Para eles caírem fincado no chão, sem desequilibrar. Então precisa de percepção espacial, equilíbrio, força, coordenação motora. Tudo isso são funções do cerebelo. Então vocês nunca mais vão esquecer quando vocês lembrarem das funções do cerebelo, né? Das principais funções do cerebelo. Já o tronco cefálico é aquela estrutura que anatomicamente ela lembra um cavalo marinho, ó. Tá vendo aqui? Ó? A cabeça do cavalo marinho, a barriga e a cauda. As duas primeiras partes do tronco encefálico, tá? O mesencéfalo e a ponte, elas têm as funções muito similares ao cerebelo, tá? Postura, tônus muscular, equilíbrio e coordenação motora. Já o bulbo, ele tem as funções associadas à
a funções involuntárias, tá? Funções involuntárias, como batimento cardíaco, movimentos respiratórios, de deglutição, são funções do bulbo, tá? Que seria a cauda aqui, ó, do cavalo marinho, tá? Essas são as funções das 3 divisões do tronco encefálico. Bom, fechando então o encéfalo, as estruturas que compõem o encéfalo, a outra estrutura principal que compõe o sistema nervoso central, a medula espinhal. A medula espinhal, gente, a gente viu que é um cordão cilíndrico que sai da base do cérebro e se estende por toda a coluna. E para ela passar por toda a nossa coluna, ela precisa passar por um canal, né? Esse canal chama canal vertebral. Se a gente olhar assim, ó, a gente sabe que a coluna é composta por vértebras. Essas vértebras, quais são as partes anatômicas de uma vértebra? Aqui, o corpo vertebral e o processo espinhoso. Entre o corpo vertebral aqui e o processo espinhoso, eu tenho um buraco. Esse buraco é o forame. Então, a soma de todos esses buracos, né, cada vertebrazinha vai se ligando à outra e vai formar a nossa coluna. E cada buraco desse vai formando um canal vertebral. E é por esse canal aqui que passa a nossa medula espinhal. Quando eu falei também da medula espinhal, para vocês, eu falei que tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, ela tem uma camada que reveste ela. Qual seria essa camada? Uma camada que faz uma proteção também, faz um amortecimento. Qual seria? As meninges. As meninges é aquela camada que reveste, dá essa proteção, faz esse amortecimento, já que o encéfalo é protegido por uma estrutura mais rígida, que é o nosso crânio, e a nossa medula é protegida por uma parte mais rígida, que são nossas vértebras, são estruturas ósseas. Nós precisamos também de estruturas mole para dar um amortecimento. Então, a meninge. Entre lá as camadas mais internas da meninge, tá? Pia mater aracnoide, a gente tem um líquidozinho, que é o líquor. Esse líquor, além dele ele fazer também esse papel de amortecimento, ele faz umas trocas de metabólitos, tanto do cérebro como da medula espinhal. Ele é importantíssimo para fazer essas trocas, tá? E também confere uma proteção imunológica para essas estruturas. Entre as funções da medula, a medula ela vai conectar todos os nervos externos, as estruturas nervosas externas, tá, ao o encéfalo, e tanto vai levar o que é processado e enviado do encéfalo para as estruturas mais externas, nervosas mais externas, tá? Uma outra grande função da medula são os atos reflexos. Lembra que eu falei para vocês a questão do exemplo da rua, que a gente percebeu que estava tendo uma confusão, a gente processou aquilo, a gente tomou uma decisão de atravessar para o outro lado, ou então recuar. Beleza, isso foi um processamento mais fino, foi um processamento a nível de encéfalo. Agora, lembra, quando eu falei que a gente, ao entrar na cozinha, a gente foi pegar alguma coisa, a gente esbarrou numa panela super quente e quase que espontaneamente nós retiramos nossa mão? Isso é um ato reflexo, isso é um reflexo. Isso não precisa ir até o nosso encéfalo para ser processado. Isso é processado já na medula. É uma mensagem que envia que está tendo dor, está tendo uma alta temperatura e dor, e essa mensagem é reenviada para os músculos contraírem e retirarem rapidamente a mão daquela situação que pode gerar algum dano para nossas estruturas. Atos reflexos. Medula espinhal. Bom, na aula de hoje, a gente vai ver o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, gente, é basicamente composto por nervos, tá? Nervos, gânglios e terminações nervosas. Nervos cranianos são aqueles nervos que fazem conexão ao encéfalo. Nervos cranianos fazem conexão ao encéfalo. Nervos raquidianos, que fazem conexão com a medula. Lembra daquele trauma raquimedular, que é um trauma ocasionado na medula, que leva muitas pessoas a perder os movimentos. Então, nervos raquidianos são aqueles nervos que estão ligados à medula. São 31 pares contra 12 pares dos cranianos, tá? Primeiramente, o que são nervos? A gente fala muito em nervo lá, quando a gente compra uma carne e aquela carne está meia dura,
E a gente fala, pô, essa carne tem muito nervo. O que que são nervos? Vocês já pararam para pensar nisso? Nervo, gente, é simples. É um conjunto de neurônios envolvidos por uma capa. Uma capa que confere, uma capa bem rígida, uma capa de tecido conjuntivo, que também protege e isola esses nervos. Eu posso dar um exemplo. Vocês já descascaram algum fio, né? Você descasca aquele plástico, aquela borracha que tem no fio, e você lá dentro você tem vários filetezinhos de cobre, né? Seria isso. O nervo seria essa capa de fio, tá? De plástico, e, e lá dentro você tem vários neurônios. Isso é o nervo. As funções dos nervos é transmitir mensagens nervosas, tanto do sistema nervoso, tanto do encéfalo e medula espinhal para partes nervosas mais externas, quanto vice-versa. Captar informação e transmitir essas informações para o sistema nervoso central. A gente pode visualizar aqui um neurônio típico, tá? A gente, lá mais para frente da aula, a gente vai ver exatamente quais são as partes que compõem os neurônios, a gente vai falar mais sobre neurônio. A gente sempre caminha da estrutura mais macro para uma estrutura mais micro. Então a gente está olhando, a gente olhou as estruturas do sistema nervoso, a gente foi agora para os nervos, e depois a gente vai olhar o que tem dentro dos nervos, que são os neurônios, tá? Essa parte, então, do nervo, essa principal parte do nervo, que eu falei para vocês que é composto por vários neurôniozinhos, essa parte é composta por essa parte aqui, ó, do neurônio, tá? Que a gente chama de axônio, essa parte aqui, ok? A gente pode classificar os nervos pelo tipo de neurônio que compõe esse nervo. Nós temos dois tipos básicos de neurônios, os aferentes e os eferentes. Os aferentes que aferem são os sensoriais, os sensitivos, o que captam alguma coisa. Se eu vou aferir a pressão, eu vou verificar aquela pressão, eu estou captando, eu estou aferindo aquela pressão. Então, é um neurônio que vai captar uma informação. Já os motores ou eferentes é o que vão efetuar uma ação. Tá? Por exemplo, aquele neurônio motor, quando eu falei de fisiologia muscular, vocês lembram que tinha um neurôniozinho que ativava o músculo? Esse neurônio é um neurônio motor, ele vai levar uma informação para executar uma ação, é um efetor, ok? E temos também nervos que são compostos tanto de neurônios sensitivos, aferentes, quanto de eferentes, ok? A gente pode classificar também quanto à posição, como eu falei antes. Cranianos são 12 pares que são ligados, são nervos ligados ao encéfalo, e raquidianos, ou espinhais, são nervos ligados à medula, são 31 pares. Gânglios, continuando desmiuçando o sistema nervoso periférico. Gânglios, gente. Gânglios, se a gente continuar a olhar aqui, ó, essa mesma figura que a gente viu anteriormente, agora aparece aqui, ó, os gânglios. Se vocês olharem aqui, ó, são estruturas mais arredondadas. É como se tivesse... Se a gente pega esse fio da extensão lá que vocês descascaram e chega num momento que tem um nó, tá? É como se tivesse um nó. Uma estrutura mais arredondada. Por que faz esse nó? Porque aqui concentram uma grande parte de uma estrutura diferente do neurônio. Tá vendo aqui, ó, essa parte aqui, ó, que a gente chama de corpo celular? Essa parte é muito composta por corpos celulares. Por isso que eles ficam mais volumosa, como se fosse um caroço, né? Vendo um fio assim, tem um caroço dentro do fio. Bom, os gânglios são responsáveis pela transmissão, pela captação e transmissão de vários impulsos, e ali você já faz um pré-processamento. Tá? Gente, aqui vale ressaltar que não são gânglios linfáticos, são gânglios nervosos, ok? Receptores sensoriais. O que são os receptores sensoriais? Vocês já se perguntaram como que a gente consegue perceber calor, como que a gente percebe, o nosso organismo percebe um estímulo de dor, como é que a gente consegue enxergar, captar a luz? Então,
é através de sensores. A gente chama de receptores sensoriais. Tipo, os mecanorreceptores. O mecanorreceptor, gente, é um sensor que a gente tem, biológico, lógico, nosso, que é muito parecido com aqueles sensores que a gente tem em balança, que são sensores sensíveis à pressão. Então, tudo que é pressão, a gente consegue captar por esses mecanorreceptores. Tá? Cabe ressaltar, eu quero que vocês sempre reparem as estruturas desses receptores, tá? A diferença entre essas estruturas. Esses mecanorreceptores são chamados de corpúsculo de Pacini. Já os termorreceptores, olha o nome, gente, termorreceptores, vão perceber o quê? Temperatura. Para o frio, a gente tem um corpúsculo de Krause, percebe sensações de frio. De calor, a gente tem um corpúsculo de Ruffini. Vocês estão vendo a diferença das estruturas? Tá. Os nociceptores, o nome diz noces, de nocivos. Uma coisa que é nociva é uma coisa que pode causar um dano, uma coisa que gera dor. Então, como que a gente percebe? Como que a gente sente dor? Nociceptores. E existem até pessoas que têm nociceptores mais sensíveis. Então, são pessoas que são passíveis de sentir mais dor. Talvez as mulheres, elas não tenham tanto... nossos receptores não tão sensíveis quanto os homens. Bom, receptores eletromagnéticos são receptores sensoriais que detectam estímulos luminosos. São receptorzinhos tipo cone bastonete que ficam lá nos nossos olhos, o que possibilita nós percebermos luz. Luz em diferentes comprimentos de onda. Por isso que a gente consegue perceber diferentes tipos de cores. Aquela luz que é emitida numa frequência, um comprimento de onda específico. Por isso que a gente percebe diferenças nos tipos de cores. Bom, lá em cima eu frisei para vocês repararem a diferença nessas estruturas anatômicas desses receptores. Lógico, esses receptores eles são muito específicos, são muito especializados. Um eletroreceptor, ele não pode ser um termorreceptor, ele não pode perceber calor, frio, ele precisa perceber estímulo luminoso. Então, essa característica, essa conformação anatômica dessas estruturas faz com que eles sejam extremamente especializados. Como os quimiorreceptores, por exemplo. A gente tem quimiorreceptores para sentir gosto, olfato, para escutar, para perceber o nível de oxigênio que tem no nosso sangue e para isso o nosso organismo regular esses níveis, tá? Bom, gente, então eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para fazer a segunda parte, ok?